Highway to Heaven, ou O Homem que Veio do Céu no Brasil, é uma série de televisão dramática americana que foi exibida pela rede NBC de televisão no período de 1984 a 1989, com um total de 5 temporadas e 111 episódios, filmados quase inteiramente no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O ator Michael Landon interpretou Jonathan Smith, um anjo que foi despojado de suas asas e agora está em provação, sendo enviado para a Terra, onde encontra Mark Gordon, que se torna o seu parceiro humano e amigo, interpretado pelo ator Victor French. Deus envia Jonathan em uma missão, onde ele e seu parceiro Mark são obrigados a usar de sua humanidade para ajudar várias almas atormentadas a superarem seus problemas. Esses problemas incluem famílias que lidam com pessoas em dificuldades ou doentes que se sentem perdedoras e são encorajadas a encontrar sua autoestima. Outras lidam com perdas de familiares, como viúvas de guerra, ou que estão lutando para liderar e unir seus parentes ou amigos. Empresários gananciosos sendo encorajados a usar suas riquezas para ajudar o próximo. Ativistas que estavam explorando problemas da sociedade, como direitos civis, para seu próprio ganho pessoal. Aos políticos locais é mostrado o verdadeiro significado de liderança em prol da população, principalmente dos menos favorecidos. Pequenos criminosos ou membros do crime organizado sendo avisados sobre seu futuro no inferno. Também desestimulando o preconceito em relação às pessoas de diferentes raças, origens socioeconômicas e deficientes. Cada episódio geralmente começa com Jonathan e Mark chegando a uma nova cidade e assumindo a identidade de funcionários de empresas particulares ou públicas. Devido à natureza angélica de Jonathan, os dois são capazes de adotar cargos como agentes de polícia, médicos, professores, assistentes sociais ou outros empregados qualificados, sem qualquer verificação de antecedentes ou verificação do seu histórico de empregos. Isto permite uma variedade de identidades e cenários em que os dois se encontram inseridos. Tanto Jonathan quanto Mark enfrentam as mesmas dificuldades que as pessoas na Terra, tentando corrigir todos os problemas sem possuírem habilidades especiais, exceto em situações raras, quando é necessária a intervenção do chefe, pois é assim que ambos se referem a Deus. Essa ajuda divina muitas vezes vem em momentos de extrema coação ou recompensa, por fazer um excelente progresso na missão. Nem todos os episódios apontavam que o indivíduo ou grupo estava sempre errado ou sempre certo, embora houvesse episódios em que os chefes eram convencidos de serem líderes e que deveriam usar seu dinheiro com sabedoria, como também passarem a ouvirem mais seus funcionários, pois geralmente suas queixas eram continuamente ignoradas, os quais desejavam recorrer a qualquer meio necessário para convencerem seus chefes, incluindo a violência através dos seus sindicatos. Portanto, cabia ao anjo Jonathan e seu companheiro Mark convencê-los de que nenhuma ação violenta, sem haver diálogo, produziria nada além de um grande desastre. Ao lidar sensivelmente com essas situações, o show também usava humor, particularmente entre Jonathan e Mark. Suas personalidades muitas vezes se chocam. Jonathan sendo mais sensato e compassivo, mais ingênuo, e Mark mais pragmático e cínico, mas eles sempre se apoiam. A missão de Jonathan na Terra é fazer o suficiente para recuperar suas asas e, presumivelmente, subir ao céu. Como Jonathan e Mark desenvolvem um relacionamento próximo de amizade e Jonathan está em melhor situação com o chefe para o retorno ao céu, Mark fica com medo e tenta às vezes impedir o progresso de Jonathan, pois ele não quer perder seu grande amigo. Curiosidades.
Os locais de filmagens eram no estado da Califórnia, onde incluíam a cidade de Los Angeles, a cidade de Simi Valley, a Stanislaus National Forest, que é uma floresta dos Estados Unidos, e Tuolumne County, ou Condado de Tuolumne. Além disso, o episódio piloto de 1984 foi parcialmente filmado ao longo da Deon Road, ao sul da cidade de Tucson, no estado do Arizona. A filmagem de Jonathan andando antes de ser apanhado por Mark foi filmada em Tucson, ao longo da Soledad Canyon Road, perto de Acton, Califórnia. O episódio da segunda temporada, To By the Woods, foi parcialmente filmado na base da Força Aérea de Davis Mountain, em Tucson, Arizona, onde o búlgaro Mitchell da Segunda Guerra Mundial estava na locação. Nesta cena filmada na base, vemos Michael Landon com o ator Ila Waller. Na época, as estrelas mirins convidadas, Devon Odessa, Alison Croft e Joshua John Miller, ganharam o prêmio Jovem Artistas por suas atuações na série. O ator Lorne Greene, que atuou na série Bonanza ao lado de Michael Landon, que interpretou Little Joe na mesma série, apareceu em um episódio no ano de 1985. O ator Tyler McVeigh fez suas últimas aparições atuando como ministro em 2 episódios diferentes nos anos de 1985 e 1986. O ator Anthony Zerbe estrelou o episódio The Devil and Jonathan Smith, interpretando um escravo do diabo, cuja missão era exatamente o oposto da do anjo Jonathan. Em junho de 1989, a rede NBC de televisão decidiu que a 5ª temporada seria a última, já que sua audiência estava caindo. O show foi transferido do outono de 1988 e usado em meio período em 1989. O final da série foi exibido no dia 1º de agosto de 1989. O ator Victor French havia falecido em junho de 1989, devido a um câncer de pulmão, mas essa não foi a razão para o cancelamento da série. Michael Landon foi produtor executivo, diretor, escritor e ator da série O Homem que Veio do Céu. Foi o único show de sua longa carreira na televisão que ele comandou em sua totalidade, do início ao fim. Vamos saber, a partir de agora, um pouco da vida desses 2 grandes atores e seres humanos. Victor Edwin French foi um ator e diretor norte-americano. É mais lembrado por seus papéis nas séries de televisão Little House on the Prairie, Highway to Heaven e Carter Country. Nasceu na cidade de Santa Bárbara, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Filho de Ted French, um ator e dublê que apareceu nos faroestes na década de 1940. Atuou mais tarde com seu pai em um episódio de Gunsmoke intitulado Prime of Life, em 1966, bem como em um filme de guerra em 1963 chamado The Quick and the Dead. Seguindo os passos de seu pai, também começou sua carreira na televisão como dublê na maioria dos faroestes e filmes antológicos, como Nesta Imagem, onde contracena com o grande ator John Wayne. Em 1962, fez sua primeira participação em um episódio da série Bonanza, com Michael Landon, onde os 2 jovens atores se tornaram grandes amigos e, como resultado, atuaram juntos em séries até o ano de 1989. Atuou na série da rede NBC de televisão Get Smart, ou Agente 86, de 1965 a 1966, onde interpretou o Agente 44, um espião secreto que apareceu nos piores e mais improváveis lugares, como
caixas de correios, armários, relógios e outros locais inusitados. Participou do filme Charro, com Elvis Presley, um faroeste exibido no ano de 1969, onde fez o papel de vilão. Em 1974, sua aparência o levou a fazer uma participação na série Os Waltons, no episódio The Fulfillment, onde interpreta um ferreiro chamado Curtis Norton, cuja esposa não poderia ter filhos, e posteriormente adota um menino órfão de 8 anos, que passou uma semana na casa dos Waltons, na Waltons Mountain. Sua atuação nos Waltons o levou a ser lançado em um dos seus papéis mais conhecidos, como o Sr. Edwards, na série com base nos livros de Laura Ingalls Wilder, intitulada Little House on the Prairie, ou Os Pioneiros no Brasil, onde atuou novamente junto com o ator principal Michael Landon, a partir do ano de 1974. No período de 1977 a 1979, ele deixou Little House para estrelar como um chefe de polícia da pequena cidade na série Carter Country, onde fez sucesso. Quando esta série terminou, o ator ficou surpreso com o fato de Michael Landon ter concordado que ele retornasse ao personagem do Sr. Edwards em Little House on the Prairie. Posteriormente, em 1984, atuou na sua mais famosa série, Highway to Heaven, ou O Homem que Veio do Céu, como Mark Gordon, o companheiro do anjo Jonathan Smith, mais uma vez ao lado de Michael Landon. Esta foi sua última participação antes de falecer em 1989. De acordo com entrevistas de Cindy Landon, esposa de Michael, e do produtor Kent McRae e sua esposa Susan, durante o lançamento do DVD Highway to Heaven, terceira temporada, falaram que Victor e Michael Landon eram loucos um pelo outro, que sempre estavam brincando, rindo e se divertindo bastante juntos. Cindy Landon menciona que Victor era um tipo de homem quieto e solitário. Ele era o oposto da personalidade extrovertida e alegre de Michael Landon. Seu primeiro filme foi The Magnificent Seven, ou Sete Homens e um Destino, em 1960, e o seu último foi em An Officer and a Gentleman, ou A Força do Destino, em 1982. A sua primeira série para a televisão foi Hazel, no ano de 1961, e sua última foi Highway to Heaven, ou O Homem que Veio do Céu, de 1984, até o seu cancelamento em 1989. Fez 300 participações em séries para a televisão, e a que mais atuou foi O Homem que Veio do Céu, participando de 111 episódios. Atuou como diretor em 3 filmes e 5 séries para a televisão. Novamente, a que mais dirigiu foi O Homem que Veio do Céu, participando em 12 episódios. Em 1998, foi incluído no Western Performers Hall of Fame at the National Cowboy and Western Heritage Museum, na cidade de Oklahoma, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Seguem algumas imagens do Museu do Cowboy e Western em Oklahoma, Estados Unidos, onde o seu nome foi inserido. Esta imagem foi registrada em 1988, um ano antes da sua morte. Casado 2 vezes e pai de 3 filhos. Nasceu no dia 4 de dezembro de 1934, em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Ele tinha 1,85 m de altura. Faleceu no dia 15 de junho de 1989, aos 54 anos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A causa da sua morte foi câncer de pulmão, devido ser um fumante inveterado.
Suas cinzas foram jogadas ao mar perto da cidade de Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos. Foi ativo de 1964 até a sua morte em 1989. No final, Victor deixou uma mensagem bem-humorada para os amigos e familiares à sua volta, dizendo que já tinha providenciado um avião para voar sobre a cabeça de todos eles após a sua partida. Victor French estará sempre em nossos corações, como nosso saudoso e eterno companheiro, Mark Gordon, da série O Homem que Veio do Céu. Eugene Maurice Horowitz, ou Michael Landon, foi um ator, escritor, diretor e produtor norte-americano. É conhecido por seus papéis como Little Joe Cartwright em Bonanza, Charles Ingalls em Little House on the Prairie, ou Os Pioneiros, e Jonathan Smith em Highway to Heaven, ou O Homem que Veio do Céu. Nasceu em Forest Hills, um bairro de classe média alta, no distrito de Queens, em Nova York. Seus pais eram Peggy O'Neill, dançarina, e o comediante Eli Maurice Horowitz. Era o segundo filho da família. Durante sua infância, estava constantemente preocupado com as tentativas de suicídio de sua mãe. Uma vez, a família passou férias em uma praia e sua mãe tentou se afogar, mas Michael a salvou. Pouco depois, ela agiu como se nada tivesse acontecido e Michael passou mal, vomitando logo em seguida. Depois, ele disse que tinha sido a pior experiência de sua vida. A sobrecarga de estresse devido ao ocorrido causou em Michael, que tinha em torno de 14 anos, um distúrbio emocional, pois ele fazia xixi na cama todas as noites. No dia seguinte, sua mãe colocava os lençóis nas janelas para todos verem, e o pobre do garoto tinha que sair correndo da escola para tentar retirá-los antes que seus colegas de classe pudessem ver. Esses eventos, mais tarde, inspiraram-no a escrever e dirigir o filme The Loneliest Runner, ou Corredor Mais Solitário, no ano de 1978. Teve uma infância difícil, com uma mãe abusiva que lhe aplicava surras sem motivos e um pai muito ausente. A intolerância religiosa foi outro problema em sua vida, devido a seu pai ser judeu e sua mãe católica. Assim, Michael viveu conflitos com a rejeição religiosa, pois seus pais não se entendiam, inclusive sofrendo também o mesmo problema por parte de outras crianças na escola. Quando criança, tinha um QI bastante elevado, considerado perto da genialidade. Depois começou a se tornar rebelde para ser aceito pelos colegas no colégio. Destacou-se nos esportes olímpicos, através do arremesso de dardos, peso e outras habilidades atléticas, que lhe renderam uma bolsa de estudos na Universidade Católica, para onde o adolescente se mudou sozinho. No entanto, um acidente machucou seu braço, encerrando sua carreira de atleta, perdendo a sua bolsa na universidade. A partir daí, teve que se virar sozinho, fazendo pequenos trabalhos para pagar suas contas, até que, ao ajudar um colega em um teste de interpretação, acabou chamando a atenção dos entrevistadores, que lhe deram a oportunidade de fazer um curso de teatro. Foi então que resolveu mudar o seu nome para Michael Landon, por achar que seu nome verdadeiro não era adequado. Entre 1956 e 1959, participou de filmes e várias séries para a televisão. Sua primeira participação foi na série de televisão Telephone Time, no episódio The Mystery of Casper Hauser, no ano de 1956. Fez o papel principal no filme I Was a Teenage Werewolf, que é um filme de terror de 1957, onde Michael atua como um adolescente problemático que se transforma em lobisomem. Em 1958, atua na série Wanted Dead or Alive, estrelada por Steve McQueen, como caçador de recompensas Josh Randall. Em 1959, aos 22 anos, interpretou seu primeiro personagem na televisão, Little Joey
Cartwright em Bonanza, uma das primeiras séries a ser transmitida em cores. Bonanza, durante sua sexta temporada de 1964 a 1965, permaneceu no primeiro lugar de audiência, batendo todas as séries na época. Recebeu mais cartas de fãs do que qualquer outro membro do elenco. Em Bonanza, Michael, em 1962, escreveu seu primeiro roteiro e, em 1968, dirigiu seu primeiro episódio em uma série de televisão. Apareceu em todas as temporadas da série, juntamente com os atores Lorne Greene e Victor St. Young. O primeiro episódio de Bonanza, intitulado A Rose for Laura, ou Uma Rosa para Laura, foi ao ar em 12 de setembro de 1959. E o seu último episódio, chamado The Hunter, ou O Caçador, foi ao ar em 16 de janeiro de 1973. Em 1974, Michael interpretou o personagem Charles Ingalls no filme piloto que se tornou outra série de televisão bem-sucedida, Little House on the Prairie, novamente exibida pela rede NBC de televisão. Michael foi produtor executivo, escritor e diretor da série. O show foi um sucesso em sua primeira temporada. Enfatizou os valores familiares e os relacionamentos humanos. A atriz Melissa Gilbert, que interpretou Laura Ingalls na série, falou: Michael era como um segundo pai para mim, pois meu pai faleceu quando eu tinha apenas 11 anos. Eu sentia o amor paternal que ele me transmitia. Falou também que passava a maior parte dos fins de semana visitando a família real da vida de Michael. Uma vez ela disse: a casa era enorme e nós corríamos bastante através dessa casa. E Mike gostava de se esconder atrás das portas para pular e nos assustar. Little House foi indicada para vários prêmios Emmy e Globo de Ouro. Tornou-se a segunda série mais longa de Michael, exibida de 11 de setembro de 1974 até 21 de março de 1983. Depois de produzir Little House e mais tarde a série de televisão Father Murphy, Landon estrelou outro programa de sucesso, Highway to Heaven. Como já foi relatado tudo sobre esta série, vamos falar agora sobre algumas curiosidades. O seu sobrenome Landon foi escolhido por ele em uma lista telefônica. Apareceu na capa da revista TV Guide 22 vezes, ficando em segundo lugar, perdendo apenas para a atriz Lucille Ball. Leslie Landon, filha de Michael com sua terceira esposa Cindy, interpretou Era Plum em 19 episódios ao lado do seu pai, na série Little House on the Prairie. Em 1985, antes de contratar seu filho Michael Landon Jr. como membro da equipe, ele trouxe pacientes reais com câncer e crianças com deficiência para o set de filmagem. Sua decisão de trabalhar com crianças com deficiência levou-o a contratar alguns adultos, também com deficiência, para escreverem episódios que seriam inseridos na série. Seus episódios finais foram filmados no outono de 1988. Um deles foi exibido em setembro, 2 em dezembro, 1 em março de 1989 e o restante foi exibido nas sextas-feiras de junho a agosto do mesmo ano. Michael Landon convidou sua filha mais nova, Jennifer Landon, para participar do episódio final da série. O primeiro episódio foi exibido em 19 de setembro de 1984 e o episódio final em 4 de agosto de 1989. Em 1991, Michael produziu, escreveu e dirigiu o filme Us, transmitido pela rede de televisão CBS. Michael também estrelou este filme, juntamente com Barney Martin e Casey Peterson, onde interpretou Jeff Hayes, um homem que acabou de sair da prisão depois de ser preso por muitos anos.
devido ter sido condenado injustamente por matar a esposa de um homem rico. Este filme piloto teria sido o início da sua quarta série de televisão consecutiva. A sua morte prematura o impediu de realizar mais um sonho em sua vida. Em fevereiro de 1959, o pai de Michael faleceu após um ataque cardíaco. Em 1973, enquanto estudante da Universidade do Arizona, sua filha mais velha, Cheryl, estava envolvida em uma série de colisão de carros perto da cidade de Tucson, no Arizona. Foi a única sobrevivente das 4 pessoas envolvidas na colisão. Cheryl Landon foi hospitalizada com lesões graves e permaneceu em coma por dias. Sua mãe, Peggy, faleceu em março de 1981. Landon casou-se 3 vezes e teve 9 filhos. Sua primeira esposa foi Dodie Levy Fraser, casados em março de 1956 e divorciados em 1962. Mark Fraser Landon, seu primeiro filho adotado, nasceu em 1º de outubro de 1948. Era filho biológico de Dodie. Morreu em 11 de maio de 2009. Seu segundo filho, Josh Fraser Landon, nasceu em 11 de fevereiro de 1960 e foi adotado desde bebê. Sua segunda esposa foi Marjorie Lynn Noe, casados em 12 de janeiro de 1963 e divorciados em 1982. Cheryl Lynn Landon nasceu em 16 de novembro de 1953. Filha do primeiro casamento de Marjorie Lynn, tinha 9 anos quando Michael a adotou. Leslie Ann Landon, primeira filha biológica de Michael, nasceu no dia 11 de outubro de 1962. O segundo filho biológico de Michael é Michael Landon Jr., que nasceu no dia 21 de junho de 1964. O terceiro filho biológico de Michael é Shauna Lee Landon, que nasceu no dia 4 de dezembro de 1971. O quarto filho biológico de Michael é Christopher Bill Landon, que nasceu no dia 27 de fevereiro de 1975. A terceira e última esposa de Michael foi Cindy Landon, casados em 14 de fevereiro de 1983. Era uma maquiadora da série Little House on the Prairie. O quinto filho biológico de Michael é Jennifer Rachel Landon, que nasceu em 29 de agosto de 1983. Seu sexto e último filho biológico é Sean Matthew Landon, que nasceu em 5 de agosto de 1986. Em fevereiro de 1991, Michael começou a sofrer dor abdominal intensa durante as férias quando esquiava em Utah. Em 5 de abril de 1991, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas, que tinha metástase para o fígado e os gânglios linfáticos. Infelizmente, o câncer era inoperável e terminal. Em 9 de maio de 1991, Michael fez sua última aparição pública. Foi no The Tonight Show, para falar sobre o câncer e condenar a imprensa sensacionalista por suas manchetes escandalosas e histórias imprecisas, incluindo a afirmação de que ele e sua esposa estavam tentando ter outro filho. Durante sua aparição, prometeu combater a doença e pediu aos fãs que orassem por ele. Em 21 de maio de 1991, sofreu uma cirurgia bem-sucedida para a remoção de um coágulo sanguíneo quase fatal em sua perna esquerda. Em junho do mesmo ano, apareceu na capa da revista Life, depois de conceder uma entrevista privada e exclusiva sobre sua vida, sua família e sua luta para viver. Um edifício comunitário no Memphis Bluffs Park foi nomeado The Michael Landon Center após a morte do ator. Aqui uma vista aérea do edifício comunitário The Michael Landon Center. Em 1991, o filho de Landon, Michael Jr.,
produziu um documentário biográfico especial de suas memórias intitulado Michael Landon Memories with Laughter and Love, apresentando a família, amigos e co-estrelas do ator. O colega da série Bonanza, David Canary, disse que uma palavra que descrevia Landon era destemido, referindo-se sobre suas relações com as redes de televisão. A atriz Melissa Gilbert, que interpretou sua filha em Little House, disse que o ator a fez sentir-se incrivelmente segura e que ele era muito paternal, também muito brincalhão e gostava de dar sustos em qualquer um dos colegas, quando menos você esperava. Melissa comentou também que Landon tinha um especial e estranho senso de humor, que incluía você ver sapos saltarem de sua boca ou ele vestir-se como um super-herói e ir a uma pizzaria. Em sua aparição final no Tonight Show em 1991, o apresentador Johnny Carson relatou como o ator o levou de volta a um restaurante que os dois tinham jantado anteriormente. Carson foi levado a acreditar que ele acidentalmente atropelou o gato do dono no estacionamento durante sua primeira visita. Ao sentar-se para comer pela segunda vez, Carson descobriu que Landon ajudara a criar um menu falso de itens para o jantar, que incluía até gato morto. Michael era um cara impressionante e com um grande senso de humor, sempre estava brincando e alegre. Um filme feito para a TV, Michael Landon, o pai que conheci, co-escrito e dirigido por seu filho Michael Jr., foi exibido pela rede CBS em maio de 1999. John Schneider estrelou o papel título como Michael Landon, com Cherry Ladd como Leon Noe e Joel Bert como Michael Landon Jr. Neste filme ficou detalhado do ponto de vista de Landon Jr. o trauma emocional pessoal que ele suportou durante o divórcio de seus pais e a morte prematura de seu pai, Michael. O filme abrangeu uma linha de tempo desde a década de 1960 até o início da década de 1990. Em 1997, uma placa em um pequeno parque infantil chamado Little Treehouse on the Prairie foi erguido no Knights Park, no parque central da cidade natal de Landon, chamada Collinswood. Em 2011, a placa foi retirada do parque pelo município e desapareceu. Posteriormente, foi recuperada e relocada, com um novo pilar, banco e jardim perto do local anterior. Em um episódio do Homem que Veio do Céu, ele gravou uma cena onde está em frente à sua estrela na calçada da fama em Hollywood. E no diálogo, seu parceiro Mark Gordon vai tirar uma foto e pergunta se ele não conhecia Michael Landon de Bonanza. E ele responde que não conhecia. Um caso paranormal. Após a morte de Michael em 1991, a sua filha mais velha, Cherry Landon, ficou devastada e passou a ouvir a voz do pai. Então começou a escrever um livro sobre ele, mas estava insegura em publicá-lo e não se sentia bem, pois teria que ir a programas de televisão dar entrevistas, tipo talk shows. No entanto, ela ouviu a voz do pai dizendo que lhe daria uma única rosa para o seu primeiro talk show. Um ano depois, em Manhattan, ela estava se preparando para o seu primeiro talk show, quando ouviu a voz do pai novamente, e ele dizia que ela precisava ir à fonte do Central Park. Então, assim o fez. Ao descer e chegar na parte mais baixa da escada, ela encontrou uma rosa vermelha, assim como seu pai havia dito. Cheryl até hoje tem certeza que seu pai entrou em contato com ela do além-túmulo para ajudar a confortá-la. Este caso foi apresentado no programa de televisão Unsolved Mysteries, ou Mistérios Não Resolvidos, no episódio do dia 13 de novembro de 1997. Ganhou o prêmio Bambi por sua atuação na série internacional Bonanza, em 1969. Ganhou o prêmio Bronze Wrangler Award, em 1970, pela série de TV Bonanza, Dramas de Televisão.
Ganhou o prêmio Spur Award por melhor script para televisão, por Little House on the Prairie, em 1980. Recebeu em 1984 sua estrela na Calçada da Fama, que está localizada na rua North Vine Street, número 1500, em Hollywood. Em 1984, ganhou o prêmio Golden Boot Awards, em honra por sua contribuição significante ao gênero de filmes western. Em 1991, recebeu o prêmio Jovem Artista, em honra por sua contribuição excepcional aos jovens através do entretenimento. Em 1995, recebeu o prêmio Television Hall of Fame, em honra por sua contribuição no campo da televisão. Em 1998, Michael Landon foi incluído no National Cowboy and Western Heritage Museum, ou Museu Nacional do Cowboy, localizado na cidade de Oklahoma, Estados Unidos. A revista TV Guide, em 2005, classificou Michael Landon entre as 50 estrelas mais sexy de todos os tempos, ficando ele em 33º lugar. Esta é uma de suas últimas imagens registradas. Nasceu em 31 de outubro de 1936, no bairro do Queens, Nova York, Estados Unidos. Tinha 1,75 m de altura. Faleceu em 1º de julho de 1991, aos 54 anos, em sua residência, na cidade de Malibu, Califórnia, Estados Unidos. A causa da sua morte foi câncer no pâncreas. Foi sepultado em um mausoléu particular da família, no Hillside Memorial Park Cemetery, em Culver City, Califórnia, Estados Unidos. Imagens do seu túmulo, onde também estão sepultados os restos mortais do seu filho Mark, falecido em maio de 2009. Em sua lápide se lê: ele aproveitou a vida com alegria, deu à vida generosidade e deixa um legado de amor e risadas. Foi ativo de 1956 a 1991. Eu acredito na família de Deus, na verdade entre as pessoas e no poder do amor, disse Michael Landon. Michael Landon deixou um legado inigualável, uma família linda e numerosa, pai exemplar e dedicado, esforçando-se sempre para manter unidos todos os filhos dos seus 3 casamentos. Foi um dos raros atores que conheceu só sucessos, devido ao seu talento, charme, sorriso e olhar encantador, além de feições perfeitas e um corpo atlético. Mas, acima de tudo, um ser humano sensacional. Um homem bondoso, caridoso, amigo leal e fiel, alegre, brincalhão, de um bom humor incrível, bom pai, bom filho e de uma fé inigualável. Nos deixou inúmeros filmes e séries inesquecíveis, que continuam até hoje sendo assistidas em todo o mundo. Mesmo após 26 anos do seu falecimento, ele continua a ser lembrado e homenageado por uma legião de fãs e admiradores. Michael Landon é simplesmente um homem que fez história e jamais será esquecido. Um homem realmente que veio do céu. Michael Landon estará sempre em nossos corações, como nosso saudoso e eterno anjo Jonathan Smith, da série O Homem que Veio do Céu. O passado já não existe, o futuro ainda está por acontecer. O tempo presente é o maior tesouro que você possui. Viva o agora de modo consciente, com o coração calmo, cheio, transbordando do verdadeiro amor, o amor de Deus.
e para ser feliz. Abençoa sempre todas as pessoas, sejam elas boas ou não. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua luz, iluminando o teu caminho eternamente, com muita paz e luz em sua vida, em seu coração. Assim seja. Amém.